Eles tinham uma visão, eles tinham um propósito, eles tinham um objetivo de construir uma cidade, de construir uma torre, de não ser espalhado por toda a terra. E a Bíblia vai dizer que esse povo, olha para você entender, chamou a atenção de Deus para eles. Atraiu Deus a eles. Olha para você entender. Por que Deus foi atraído? A presença de Deus foi atraído. Tirou Deus do trono e desceu. E Deus desceu aonde estava a construção. Sabe o que fez? Sabe o que fez Deus descer? Até onde ele estava? Foi a unidade deles. Olha para você entender. Nós sabemos que a divisão atrai a atenção das pessoas, mas a unidade atrai a atenção de Deus. E olha para você entender, um povo chamou a atenção de Deus, fez Deus levantar do trono, e um povo que não tinha a presença dele, um povo que não tinha a graça dele, um povo que não tinha a bênção de Deus, um povo que não tinha a presença e a direção do Espírito Santo, atraiu a atenção de Deus, chamou a atenção de Deus, a ponto de a presença de Deus ir até eles. A pergunta que não quer calar: se um povo que não tinha a presença de Deus, que não tinha a graça de Deus, que não tinha o Espírito Santo de Deus, atraiu a atenção de Deus, imagine eu e você. Aleluia. As nossas atitudes e as nossas ações e as nossas práticas ou nos afastam de Deus ou atrai a atenção e a presença de Deus para nós. Aleluia. E esse povo atraiu a atenção de Deus, olha para você entender, a ponto de o próprio Deus dizer: não haverá restrição, não haverá limites para tudo que eles forem fazer. Isso me faz entender a importância da unidade, mano. Nós precisamos aprender a profundidade da unidade. Por quê? Porque a divisão, ela é devastadora. Ela é tão devastadora, olha para você entender, que nós nem imaginamos o que ela pode proporcionar a uma família, a uma instituição religiosa, a vida profissional de uma empresa. Então presta atenção, por que hoje as empresas estão falindo? Por que hoje as famílias estão sendo destruídas? Por que hoje as igrejas estão fechando as suas portas? Porque efeito da divisão. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo de número 12. Vamos ver o que Jesus falou a respeito da divisão. Mateus capítulo de número 12. Amém? Verso de número 25. Mateus capítulo
capítulo de número 12, verso de número 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Aleluia. Presta atenção, o que Jesus está nos ensinando aqui hoje? Ele está nos ensinando a divisão é devastadora. Deu para entender falar aqui? A gente tem muito medo de muita coisa na vida. Hoje eu estava conversando com uma colega de trabalho e ela me falava que ela tem medo de aranha, de barata, de cachorro. Entendeu? A gente normalmente tem medo de muita coisa. A gente tem medo de nossos próprios sonhos. A gente que sonha já fica ligado. Entendeu? A gente tem medo disso, medo daquilo. Mas muitos de nós não temos noção, consciência de como a divisão é prejudicial. Não temos noção. A divisão, ela é tão devastadora que uma família, uma igreja, como Jesus disse, uma cidade, ou qualquer outra instituição que tiver gente, ela é tão devastadora que ela consegue destruir rapidamente aquilo que levou tempo para ser construído. E a gente não tem noção disso. Por quê? Porque muitos de nós não vivemos a experiência, ou melhor, a consequência de vivermos divididos. E olha para você entender. Quando falamos de divisão, ao contrário, divisão é unidade. E quando falamos de unidade, a unidade é muito mais profunda do que nós imaginamos. Porque quando falamos de unidade, não falamos de unidade somente de pessoas. É muito fácil eu dizer, eu estou unido com Israel, que se faz. Beleza! Mas como é que eu consigo identificar que eu e Israel somos unidos? Quando nós tomamos atitudes que ligam ele a mim e eu a ele. Aí as pessoas vão identificar: fulano de tal e ciclano são unidos. Olha a atitude deles. Deu para entender também? Por quê? Mas eu quero que você entenda que a unidade não é somente de pessoas. É muito mais do que isso. Porque quando falamos de unidade, nós falamos de unidade de propósitos. Nós precisamos ter uma visão e que esteja como destino o cumprimento de um propósito. Presta atenção. Nós precisamos ser unidos numa só visão, num só esforço, numa só linguagem. É aí que entra a unidade. Porque o propósito não é meu, o propósito não é seu, o propósito é do
reino.